Os jornais são um meio de comunicação muito importante para a sociedade. Notícias, artigos, reportagens, cultura e esporte são alguns dos cadernos que compõem o jornal. Cada leitor tem os seus interesses. Economia, esporte e saúde. Vejo tudo, né? Mesmo na correria do cotidiano, muitas pessoas param em frente às bancas para ler as principais manchetes do dia. No mundo todo, mais de 532 milhões de pessoas compram impresso todos os dias. No Brasil, a circulação diária ultrapassa 4 milhões de exemplares. E o número de jornais vendidos cresce a cada ano, mesmo com o avanço da internet. No primeiro semestre de 2008, houve um crescimento de 8% nas vendas dos impressos. E muitos leitores dizem que não trocariam o conteúdo do papel pelo online. Porque a internet para mim me dá muita dor de cabeça. Mas os leitores têm alguma ideia de como um jornal é produzido? Não tenho. Sei que eu pego na banca, né? Eu não sei. Produzir um jornal não é tão simples assim. Editores, repórteres e fotógrafos se unem em um difícil trabalho para fazer com que a informação chegue diariamente aos seus leitores. O jornal começa no exato momento em que ele é finalizado. Eu vou explicar. A edição de terça-feira é concluída na segunda-feira à noite. Na própria segunda-feira à noite já começa a produção do jornal de quarta-feira, né? A partir de um documento, entre aspas, chamado Noite e Dia. Quer dizer, o pessoal que fechou a edição deixa para as pessoas que vêm pela manhã, na terça-feira, uma pré-pauta, né? Que assuntos que a gente pode continuar explorando, assuntos que nós não exploramos e podemos entrar. A partir desse documento da pré-pauta, né, do Noite e Dia ou pré-pauta, é que você começa a produção do jornal do outro dia. Assim que os jornalistas chegam nas redações às 7 da manhã, começa o processo de definir pautas. Os assuntos que cada repórter irá cobrir são definidos nas primeiras horas do dia pelos chefes de reportagem. E então, os repórteres saem em busca de dados para a produção da matéria. Se precisar ir para a rua, eu vou para a rua. Então, se for, por exemplo, um caso de polícia, eu vou primeiro atrás da família para saber o que aconteceu, depois eu vou na delegacia, entrevisto o delegado, se precisar no IML eu vou. Então, cada matéria é uma matéria. Tem matérias que você precisa ir para a rua e tem matérias que você pode fazer daqui do jornal, da redação, sem ter que sair. Com as informações obtidas, o repórter estrutura o seu texto nos computadores da redação. Depois que a matéria é escrita, ela é revisada pelos editores. Além do trabalho dos repórteres, há os fotógrafos, que registram imagens para as matérias. Os fotógrafos são um grupo grande e eles vão circulando nas pautas, a não ser que seja numa reportagem especial, que você conversa com o fotógrafo, deixa tudo acertado já. Caso contrário, não, ele vai passando pelas pautas. Então, muitas vezes o fotógrafo faz 4, 5, 6 pautas e o repórter faz 1, 2, porque o repórter para lá, fica no local para conversar com as pessoas. E o repórter fotográfico, que é o fotógrafo, vai passando e fazendo as pautas. Durante todo o expediente, acontecem reuniões de pauta, onde o diretor de redação e editores começam a estruturar a próxima edição, definindo quais matérias serão publicadas. Os editores conversam com suas equipes e mostram como será o jornal. Desde o começo da sua produção, desde a reunião de pauta da manhã até a última matéria a ser fechada, ele é um produto coletivo. Então essa troca de informações é permanente. Não dá para fazer jornal sem ter comunicação. O espelho do jornal é estruturado e se inicia o processo de montagem dos cadernos. Fotos e gráficos são selecionados e enviados para a equipe de diagramação. Diagramadores e editores realizam a distribuição gráfica de todas as matérias que serão publicadas. Todas as informações já revisadas são transferidas para o fotolito, um filme transparente que inverte e separa em cores, textos e imagens. Após esse processo, os fotolitos são colocados em uma máquina que inverte conteúdo em uma chapa e depois em uma outra máquina a junção das cores. A partir dessas chapas, o jornal começa a ser impresso. A impressão de todos os jornais termina por volta das 11 da noite. Os jornais são empacotados, distribuídos em caminhões e começam a ser espalhados em bancas de jornal e casa de assinantes. Nas bancas, o jornal ainda não está pronto. Preciso encartar ele todinho para depois expor para o cliente. Ele vem todo em partes. Depois de um processo de 18 horas, o jornal finalmente vai para a casa de seus leitores.